De La Cruz, a gente estava falando enquanto rolava o VT, o boletim do Pedro Torre, quase 80 milhões de reais num único jogador. E ali? E não é uma diferença, Plirra, só para o Santos que vai jogar a Série B. É uma diferença do São Paulo, é uma diferença para o Palmeiras, é uma diferença para o Corinthians, que a gente estava vendo agora no noticiário da Lili também sobre quem está mirando. E por isso que se fala, mas por que se cobra tanto do Flamengo quando entra em campo? Quem é que trabalha assim no mercado brasileiro hoje, sul-americano, que diga? Esse já é uma certeza, daqui a pouquinho a gente vai falar das possibilidades que, quando trata-se de Flamengo, são possibilidades fortíssimas, tudo para acontecer. A gente vai falar de Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. Luiz Henrique me parece meio devaneio, acho que está mais perto até de voltar para o Fluminense do que propriamente de jogar no Flamengo. Mas vamos ouvir o De La Cruz, as primeiras declarações com o manto rubro-negro. Bueno, nada, la verdad que sí, como decís vos, ya lo he enfrentado en algunas oportunidades, me tocó sufrirlo, padecerlo, creo que es un grandísimo club, el cual tiene una gran afición que siempre lo acompaña, y bueno, espero encontrarme con esa gente, con esa nación, como dicen ustedes, y bueno, que nos apoyen porque van a venir cosas muy importantes. Sí, bueno, lo imagino que va a ser algo muy lindo, muy emotivo. Vengo de como decís vos, de enfrentarlo. Creo que en Lima hubo una gran parte de Flamengo, como también una gran parte de River, que estaban los dos, pero se hicieron sentir muy bien las dos tribunas, y bueno, ahora intentaré del otro lado disfrutarlo y esperemos que lo pueda vivir, y obviamente que mi familia también lo va a disfrutar. Pedro Ivo, na seleção do Uruguai, quem joga é o De La Cruz. O Arrascaeta espera sentadinho no banco de reservas, isso na maioria das partidas. Ao que tudo indica, no Flamengo os dois jogarão juntos. Você acha que o De La Cruz tem potencial para ser tão decisivo quanto já foi uma história mais do que bem escrita do seu compatriota Arrascaeta? Para mim são dois jogadores diferentes. São dois jogadores diferentes em que pesem em algum momento ali que eles possam dividir faixa de campo. O De La Cruz, muita gente, é claro, tem os números recentes da seleção uruguaia. O De La Cruz é titular hoje na seleção uruguaia, porque o Arrascaeta, sempre que convocado, foram momentos ou de instabilidade, ou de oscilação, ou de volta de lesão, ou de preservação. O Arrascaeta não viveu seu auge físico nessa temporada. Então isso também pesa na hora da escalação de uma seleção uruguaia. Arrascaeta é mais brilhante, é mais decisivo, precisa de menos para resolver uma situação adversa. A gente viu muitas vezes esse ano um Flamengo que não era forte coletivamente, mas tinha no Arrascaeta ali o cara que podia salvar uma bola ou outra, um ponto ou outro, uma vitória que não estava ali no script, ou que o jogo não estava desenhando uma vitória. Ele é esse cara. O De La Cruz é um cara de mais impacto para o time, é o cara que você vai ver ele correndo o campo inteiro. Ele vai ajudar na sua saída de bola, ele vai ajudar na marcação, ele vai ajudar nessa associação com a Arrascaeta, ele vai ajudar pisando na área quando você não estiver imaginando que ele está chegando por ali. É um cara que ele vai ser muito mais importante para fazer o time rodar, fazer o time girar. Não necessariamente vai ser o Arrascaeta que vai abrir para o lado, deixar o chute que ninguém está esperando, ou uma jogada espetacular, ou um passe para achar o atacante dentro da área livre que ninguém está imaginando também. É mais genial o Arrascaeta. Talvez seja mais importante do ponto de vista coletivo, fazer um Flamengo que coletivamente foi fraco em 2023, foi abaixo do que se esperava, rodar, jogar esse De La Cruz inteiro. Parece que chega um pouco mais inteiro. Pensando na forma que o Tite gosta de montar os seus times, só para a gente falar, o Léo Ortiz, enfim, até convocado pelo Tite para a seleção brasileira, ele foi em algumas ocasiões, quer dizer, chegaria para disputar a posição com o Léo Pereira, acho que o Fabrício Bruno é titular ali do miolo de zaga do Flamengo. O Vinha é o lateral que o Tite gosta, né? Se a gente lembrar da seleção brasileira, os laterais desciam muito pouco, eram muito mais marcadores do que apoiadores. O Vinha cairia como uma luva no time do Flamengo? Sustenta muito bem o que o Tite pensa. Sustenta muito bem o que o Tite pensa, e não acho que o Flamengo vai fazer esforço para essa negociação por acaso. Tem um pedido do Tite, porque quando você... também é uma cacetada, a gente ouviu, né? 10 milhões de euros. Mas é aquilo também. Você vai negociar com o Flamengo, você olha e vê que o Flamengo está pagando 80 milhões à vista no meia. Eu tô aqui na Europa, eu não quero vender. Se você quer comprar, eu vou te dar meu preço. O mercado tem disso. Eu acho que vai sustentar muito bem o que pensa o Tite, e é algo muito planejado, porque há quanto tempo a gente sabe que o Felipe Luiz estava muito próximo de se aposentar, e o Ayrton Lucas teve um primeiro semestre de outro desenho de time muito bem, um cara de muito apoio, muita chegada, cai depois, então você já está observando o mercado, você vai dar um tiro certo, porque você tem condição financeira de fazer isso.
Eu tenho um pouco de dúvida sobre esse desenho do miolo de zaga. Eu quero entender ainda como é que ele pode inverter o Léo Ortiz, ele pode sustentar o Léo, com o Léo Ortiz tem os dois Léos ali, né, na faixa. Agora, eu acho que vai ter gente grande sobrando no meio de campo, Plirra. Eu acho que vai ter gente grande sobrando. Não na frente também, né? Na frente, eu acho que a turma já começou a sobrar. O Bruno já sentiu o gostinho do banco. O Gabriel hoje não é titular. Então, mas com o Vinha, o Bruno tem mais chance de jogar, né? Não sei. Porque o Cebolinha, ele tem mais recomposição do que o Bruno. Com o Vinha, de repente, não será necessário alguém que volte tanto. Um recorte, mas se você tiver um meio-campo com Pulgar e De La Cruz, você precisa ter alguém fazendo essa recomposição também. Você não vai ter um cara só de caça. Tem o Gerson ainda, né? Eu acho que o Gerson saca num primeiro momento. Eu vejo saca muito... o quê? Banco? Eu vejo muita possibilidade. O De La Cruz é um cara que vai... O De La Cruz te dá também marcação, não é só cara de bola no pé. E vai te dar um jogo de associação. Então ele é um cara que pode combinar com o Pulgar. Vai flutuar, vai jogar. O Pulgar não falou pra gente no resenha da rodada que o jogador do atual elenco do Flamengo que mais se aproxima em termos de característica com o De La Cruz é justamente o Gerson. Exatamente. E eu acho que tem muito mais dinâmica a oferecer do que o Gerson que a gente viu nos últimos meses. Então, hoje, para mim, num desenho que a gente está projetando, a gente está falando ainda, nem virou o ano, né? Nem virou o ano e o Flamengo vai ser moldado ali para março, abril, porque não tem antes competição. Mas hoje eu penso que pode ter um Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta ali nesse meio. Você acha que Cícero Melo trabalhou no dia 26 de dezembro? Deveria, porque ele é um cara muito identificado com esse final de ano, verão, Rio de Janeiro. Costuma nos entregar. Pro Cícero não dá praia todo dia, não tem Renato Gaúcho todo dia. Mas tem dia que ele hoje teve Vasco. Falando de Flamengo agora, o De La Cruz falou sobre a ansiedade de encontrar a torcida do Flamengo no Maracanã. Em entrevista à Flá TV, tá, que é o canal oficial do clube, ele disse o seguinte: imagino que vai ser algo lindo, emocionante. Já pude enfrentar o Flamengo. Em Lima, sofri, na época River Plate. Uma grande parte da torcida do Flamengo e do River que se fizeram sentir muito bem das arquibancadas. Do outro lado, tentarei desfrutar, eu e minha família também. É um grande clube, o Flamengo, com uma grande torcida que sempre acompanha. Espero encontrar com essa torcida, com essa nação, como vocês chamam, que nos apoiem porque virão coisas muito importantes. Está aí, De La Cruz falando sobre a chegada ao Flamengo. Mudando de assunto, galera, dando continuidade aqui, Everton Ribeiro, porque segundo o site goal.com, Cruzeiro e Internacional enviaram propostas por Everton Ribeiro, que está dando prioridade ao Flamengo. Financeiramente, a oferta do Colorado é melhor que a da Raposa. Porém, o jogador de 34 anos avisou aos clubes que não vai conversar com ninguém antes de resolver a sua situação no rubro-negro. Fla e Everton Ribeiro terão uma nova rodada de conversas em busca de um desfecho. O salário seria o mesmo que ele recebe hoje, mas o que trava o acordo é o tempo de contrato. O clube carioca oferece 1 ano, enquanto o camisa 7 quer renovar por mais 2 anos. Cruzeiro não é nenhuma novidade, segue indefinida a situação dele com o Flamengo. Estamos aí a poucos dias de acabar o ano e também o contrato dele, e nenhuma novidade. Eu já falei milhões de vezes, não vejo necessidade de renovar com Everton Ribeiro, ainda mais tendo a possibilidade de contratar Luiz Henrique, jogador cria do Fluminense, que está no Real Betis. A gente já vem falando aqui sobre ele, sobre o interesse do Flamengo, só que, galera, o Fluminense também está na parada, e o Fluminense, olha, não quer perder o jogador de jeito nenhum para o Flamengo, porque o Fred, que hoje é dirigente do Fluminense, é um cara que ele se envolve nesse tipo de situação. Lembro também que quando o Fluminense contratou o Lelê, tinham vários outros clubes querendo. O Fred se reuniu com o Lelê, o atacante, foi jantar com ele, e o Fred ligou para o Luiz Henrique apresentando o projeto do Fluminense, falando: ó, Luiz Henrique, a gente te quer aqui. Deve ter falado: não vai para o Flamengo não, aqui você vai jogar mais. Com certeza utilizou desse argumento para tentar convencer o Luiz Henrique. A questão é, tanto o Flamengo quanto o Fluminense fizeram proposta ao Real Betis. Os dois clubes formalizaram a proposta de empréstimo por 1 ano, e o clube espanhol dá preferência por compra. Aí eu vou levantar uma questão aqui. Financeiramente falando, a gente sabe que o Flamengo vive uma situação melhor que a do Fluminense. Isso aí, sem sombra de dúvida. E se o Flamengo faz uma proposta por Real Betis de compra e o Fluminense fica apenas na proposta por empréstimo? E o Real Betis vira para o Fluminense e fala assim: a gente aceitou a proposta do Flamengo. Pra gente é melhor a proposta do Flamengo. Ou vocês
fazem também uma proposta de compra ou a gente faz o negócio com o Flamengo. Será que o jogador vai bater na mesa e vai falar assim, não, no Flamengo eu não jogo? Igual ele disse em maio, em uma participação no podcast. Fica a dúvida, eu confesso que eu não sei. Mas a informação que a gente está trazendo aqui é tanto o Flamengo quanto o Fluminense formalizaram essa proposta ao Real Betis de empréstimo para tentar ter o atacante Luiz Henrique, de 22 anos, que se destacou com a camisa do Fluminense na sua primeira temporada com o Real Betis, até que foi bem, mas agora se tornou reserva no clube espanhol. Resta saber quem levará a melhor. Será que Fla? Será que Flu? Ou ninguém? O jogador vai acabar ficando no Real Betis. Clássico Fla-Flu nos bastidores do mercado da bola. Para finalizar nosso vídeo, galera, atualização sobre Léo Ortiz. Até onde eu sei, já tem material pronto de anúncio lá no departamento de marketing e comunicação do Flamengo. Estão apenas esperando o ok do departamento de futebol para anunciar esse jogador. Enquanto isso, Félix, o jogador do Santos Laguna, que está negociando com o Corinthians, continua sendo oferecido por um agente brasileiro à diretoria do Flamengo. Aí esse agente fala o seguinte: quem me garante que o Flamengo vai contratar o Léo Ortiz? E se não contratar, eu tenho que tentar o Félix. Tá bom, mas a informação que eu tenho é que o Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito. É prioridade do Tite para o setor defensivo é ter o Léo Ortiz no elenco do Flamengo a partir de 2024. Sobre Vina, a única atualização que eu tenho é que o jogador já conversou com a Roma dizendo que quer se transferir para o Flamengo, que topa o projeto do Flamengo, mas aí a Roma obviamente só vai vender depois que o Flamengo chegar àqueles números que o time italiano tanto deseja. Segundo a imprensa italiana, a Roma quer 10 milhões de euros. O Flamengo inicialmente ofereceu 6. E eles continuam conversando. E o Flamengo utiliza da mesma estratégia que foi com o De La Cruz, que foi com o Léo Ortiz, que está sendo agora com Vina e já foi com vários outros atletas. À vontade. Não tem jeito. Quando o jogador quer, amigo, é 60%, 70% do caminho andado. É isso aí, torcedor do Mengão, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo atualizada. Pessoal, vou apresentar para vocês aqui um jogador bombástico aí, nível seleção, né? Sabemos aí que para ser convocado para a seleção não é qualquer tipo de jogador. É jogadores que tem um bom futebol, né, pessoal? É uma peneira aí que é feita e o Flamengo quer jogador desse nível, né? Jogadores aí nível europeu, né? Daquele estilo lá que deu 4-0 no Fluminense, né, no Mundial de Clube. E o Mengão tá montando uma seleção aí que vai dar medo para o rival na próxima temporada, né, pessoal? Os jogadores aí aproveitando o máximo aí com sua família, né? Momento de férias aí de alegria, né? Para quando voltar um pouco mais leve, né? Concentrado. E saber que fez umas férias aí merecidas, né, pessoal? Merecida entre aspas, né? Que o Flamengo aí não apresentou um bom resultado. E agora tem que, na próxima temporada, mostrar realmente que tá honrando a camisa aí do Flamengo, né, pessoal? Vamos lá. Zagueiro da seleção equatoriana é oferecido ao Flamengo, pessoal. Informação atualizada, né? Na melhor fase da carreira, o zagueiro é titular da seleção e tem 2 gols contra o Uruguai neste ano. O zagueiro da seleção equatoriana, Félix Torres, foi oferecido ao Flamengo nesta janela de transferência, né? Sabendo do interesse do rubro-negro em reforçar o sistema defensivo. Então aí o staff do jogador já está sabendo aí, pessoal, e o Flamengo está muito atento aí para que consiga oficializar aí esse jogador aí no Flamengo, né? O Flamengo aí, pessoal, tem envolvendo aí outros craques também, né? Léo Ortiz aí, né? Agora oficializou também a contratação aí de La Cruz e mais um jogador nível seleção, né, pessoal? Com certeza o Flamengo vai ficar uma máquina aí, né? Ninguém vai segurar o Flamengo aí na próxima temporada. E vocês, pessoal, já conhecem esse jogador? Acha que é uma boa para o Flamengo? Deixa aqui sua participação nos comentários, que aqui vocês têm voz, vocês têm manda, né? Então participe aqui, deixe seu comentário. Pessoal, ficando por aqui, não esqueça de avaliar nosso trabalho aí com o seu like, inscrever no canal, ative o sininho e logo estou voltando aí trazendo mais informações atualizadas do Flamengo.